Jesus no Lar, Neio Lúcio, capítulo 8, O Príncipe Sensato. Os apóstolos comentavam entre si qual a conduta mais aconselhável diante do Todo-Poderoso quando o mestre narrou com brandura. Certo rei, senhor de imensos domínios, desejando engrandecer o espírito dos filhos para lhes conferir herança condigna, conduziu-os a extenso vale esverdeado e rico de seu enorme império e confiou a cada um determinada fazenda que deviam preservar e enriquecer pelo trabalho incessante. Esse parágrafo lembra a parábola dos talentos, né? Mas vamos lá. O pai desejava deles a coroa da compreensão, do amor e da sabedoria, somente conquistável através da educação e do serviço. E como devia utilizar materiais transitórios, deu-lhes tempo marcado para as construções que mais tarde lhes seriam indispensáveis aos serviços de elevação. Assim procedia, porque o vale era sujeito a modificações e chegaria um momento em que a arrasadora tempestade visitaria a região, guardando-se em segurança apenas aqueles que houvessem erguido forte reduto. E aí nos lembra a história dos 3 porquinhos. Assim que o soberano se retirou, os filhos jovens, seguidos pelas numerosas tribos que os acompanhavam, descansaram longamente, deslumbrados com a beleza das planícies banhadas de sol. Pergunta que não quer calar: será que algum deles estava interessado em cumprir o proposto pelo pai, que era crescer, se melhorar? Assim que se viram livres do pai, descansaram longamente, ficaram deslumbrados. Quando se levantaram para a tarefa, entraram em compridas conversas com respeito às leis de solidariedade, justiça e defesa, cada qual a exigir especiais deferências dos outros, né? Então, muito parecido com o nosso dia a dia, né? Todos parecem formados em ciências políticas, todos sabem o que querem que os outros façam, todos conhecem seus direitos, mas nenhum conhece o seu dever. Discutem e não chegam a nada. Na prática, cada um faz sua parte. Será? Quase ninguém cuidava da aplicação dos regulamentos estabelecidos pelo governo central. Ou seja, vemos muitos defeitos, burocracia, excesso de impostos, obras não realizadas. Mas no dia a dia, será que não estamos fazendo o mesmo? Cumprimos os regulamentos estabelecidos onde a gente trabalha? Fazemos nossa parte da melhor forma possível? Quando o chefe não está por perto, continuamos a trabalhar normalmente como se ele tivesse? Procuramos alguma forma de burlar os regulamentos? Os príncipes e seus afeiçoados, em maioria, por questões de conforto pessoal, esmeravam-se em procurar recursos sutis com que pudessem sonegar sem escândalos visíveis entre si os princípios a que haviam jurado obediência e respeito. E tentando enganar o magnânimo pai por meio da bajulação, ao invés de honrá-lo com serviço sadio, internaram-se em complicadas discussões em torno de problemas íntimos do soberano. Procuramos dar o famoso jeitinho? Somos corruptíveis no que fazemos? Elogiamos para levar vantagens?
Levamos pequenas coisas, tipo clipes, canetas, algumas folhas, por exemplo, porque tem muito, não vai fazer falta, ninguém está vendo, todo mundo faz. Gastaram anos a fio discutindo a sua apresentação pessoal. Alguns insistiam que ele revelava no rosto a brancura do lírio, enquanto outros preservavam em proclamar sua cor bronzeada, idêntica a dos muitos cativos de Sidon. Muitos afirmavam que ele possuía um corpo de gigante e não poucos exigiam que ele fosse um anjo coroado de estrelas. Ao passo que as rixas verbais se multiplicavam, o tempo ia se esgotando e os insetos destruidores, infinitamente reproduzidos, invadiram as terras, aniquilando grande parte dos recursos preciosos. Detritos desceram das serras próximas e fizeram compacto acervo de lixo naquelas regiões, enquanto os príncipes levianos, inteiramente distraídos das obrigações fundamentais que lhe cabiam, se engalfinhavam a todo instante a propósito de ninharias. Então, o que nós tivemos até agora, assim, de bem gritante nessa história? Bajulação, distração e ócio. Já vimos que há tempo para tudo, para todo o propósito do céu. Existe o tempo de contemplação, existe o tempo para conversar, toda a conversa, ou seja, conversas edificantes, conversas não tão edificantes, mas agradáveis, né? Existe o tempo para todo propósito. Portanto, precisamos saber administrar o tempo, porque senão gastamos o tempo que deveríamos usar para uma coisa e usar para outra. E quando vemos, não conseguimos fazer aquilo que deveríamos fazer. Na história que estamos analisando, eles tinham tempo para contemplar, tempo para conversar e simplesmente esqueceram do tempo de trabalhar. E muitas vezes é o que fazemos. Falamos muito e fazemos pouco. Discutimos como as coisas devem ser feitas, nos perdemos discutindo quem vai fazer e simplesmente não sobra tempo para fazer. Se uma pessoa consegue fazer o que deve ser feito e outra não, será que o tempo está sendo aproveitado da mesma maneira? Não precisa ser da mesma ordem de resolução, mas se a pessoa fizer, ao invés de ficar esperando que caia do céu, quem sabe, né? Precisamos não perder tempo na bajulação do que se dá bem ir para o caminho do esforço. Porém, houve um filho bem avisado que anotou os decretos paternais e os cumpriu. Jamais esqueceu os conselhos do rei e, quanto lhe era possível, os estendia aos companheiros mais próximos. Divulgava, compartilhava os ensinamentos que ele ia aprendendo. Utilizou grande número de horas que as leis vigentes lhe concediam ao repouso e construiu sólido abrigo que lhe garantiria tranquilidade no futuro, semeando beleza e alegria em toda a fazenda que o pai lhe cedeu por empréstimo. Então, vamos lembrar que tudo o que temos, tudo o que conquistamos é por empréstimos. Portanto, é preciso focar no que a gente vai levar. Será que estamos focando no que nos é emprestado? Nos nossos bens materiais? E vamos observar que esse filho anotou os decretos paternais, ou seja,
não estava distraído. Pelo contrário, ele cumpria o seu dever. Não esquecia os conselhos do pai, ou seja, aprendia e seguindo esses conselhos, ele compartilhava com aqueles que estavam com ele. Porque o pai tem mais sabedoria, é confiável e, portanto, deve ser ouvido com atenção. Então, ele não deixou de repousar, de contemplar, de sonhar, mas produzia com leveza, com capricho e alegria. Tinha disciplina, anotou os decretos do pai. Seu objetivo era multiplicar o que recebeu do pai. Vamos observar que, utilizando corretamente o tempo, como ele disse, utilizou grande número de horas que as leis vigentes lhe concediam ao repouso, ou seja, tendo disciplina, não se distraindo, não querendo pular fases, não querendo se dar bem em cima dos outros. Temos tempo para o repouso, para a contemplação, para o dever e para aprender, evoluir. Há tempo de todas as coisas. Não é o nosso tempo, é fluir com a vida. E assim, quando a tormenta surgiu, renovadora e violenta, o príncipe sensato que amou o monarca e o serviu, desvelado e carinhoso, estendendo suas lições libertadoras pela fraternidade pura e cumprindo sua vontade justa e bondosa, pelo trabalho de cada dia, com as aflições construtivas da alma e com o suor do rosto, foi naturalmente amparado num santuário de paz e segurança, que os seus irmãos discutidores não encontraram. Então, se eu aproveitar o tempo e estudar, se eu fizer o evangelho, trabalhar um pouquinho as minhas tendências como o egoísmo, a vaidade, a raiva, a ociosidade, se eu fizer caridade, quando aquela pessoa difícil que Deus coloca em nosso caminho aparecer, eu terei condições de entender e agir da melhor maneira possível. Quando um problema aparecer, eu estarei edificada porque eu trabalhei em mim a construção de novas tendências e vou saber orar para pedir ajuda quando necessário, ao invés de recorrer às práticas exteriores e me desesperar por não ter fé, por estar perdida nas velhas tendências. Não somos missionários, portanto, temos muito a aprender. Então, os desafios aparecem para aprendermos com eles. Estamos prontos? Fizemos nossa lição de casa? Aproveitamos o tempo para nos prepararmos, para enfrentarmos esses desafios? Se nem as leis dos homens estamos cumprindo, porque estamos tentando burlar sempre que possível, como cumprir as leis de Deus? Se eu estou cumprindo as leis dos homens, mas em pensamento não estou feliz com isso, eu gostaria de não estar fazendo isso, estou cumprindo as leis de Deus? Se eu estou agindo no bem apenas na aparência, não estou agindo no bem. Se eu quero estar em um mundo de regeneração, preciso agir como se eu estivesse onde o bem prevalece sobre o mal. Preciso seguir as pegadas de Jesus, e Jesus sempre quis ação de nossa parte. Ele não entrou para buscar Lázaro, ele disse: Lázaro, venha para fora. Levanta-te e anda, vai e não peques mais, ou seja, muda de atitude, pegue a sua cruz e me segue, ajuda-te que eu te ajudarei. Haja, atua, usa o incentivo da palavra. Então, quanto mais você diminuir o seu egoísmo, mais você aumenta as sementes do bem que você planta e colhe. Ou seja,
Quanto mais boas ações você faz, mais benefícios você recebe. Assim como aprendemos a cantar cantando, aprendemos a andar andando, também se aprende a amar amando. Por isso Deus nos põe ao lado uns dos outros e nos fez família. Gerou no coração de cada um de nós a capacidade de amar. Só evoluímos com a prática da caridade, da verdadeira caridade. A caridade material, que é doar o pão, sim, mas também a caridade espiritual, que é acolher, ouvir, procurar entender, dar o ombro amigo, sugerir atitudes que possam aliviar o seu sofrimento. E outra forma de seguir as pegadas de Jesus é fazer a nossa reforma íntima. Precisamos checar nosso orgulho, nosso egocentrismo, nosso sincero propósito de servir, nossa capacidade de ouvir com atenção. Se somos capazes de nos abster das conversas inúteis, aquelas com comentários menos dignos, com invasão delituosa em questões pessoais, precisamos checar se somos propensos ao pessimismo, à tristeza improdutiva, aquela que só sabe lastimar ao invés de levar ao bom ânimo. Se somos capazes de fazer o possível para sermos pontuais, para que aquele que espera não se sinta sem importância. Se somos capazes de sermos gratos a tudo que nos acontece, porque entendemos que é aprendizagem. Costumamos ser gratos apenas quando nos acontece o que é do jeito que esperamos. Não conseguimos entender que tudo é para o nosso bem, para nos ajudar. Se somos capazes de nos sentirmos felizes com a felicidade do outro. Precisamos ter bem claro para nós que a colheita tem que ser feita pelo semeador. Ninguém colhe o que o outro planta, mas o que plantamos somos obrigados a colher. É possível seguir as pegadas de Jesus. Então sigamos essas pegadas sabendo que ele já aplanou o caminho, que nosso tempo é respeitado, não tem pressa. E principalmente sabendo que ele disse que nenhuma ovelha será perdida. E Neio Lúcio termina o capítulo dizendo: doce silêncio pairou na sala singela. Decorridos alguns minutos, o mestre fixou os olhos lúcidos na pequena assembleia e concluiu: quem muito analisa, sem espírito de serviço, pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra. Mas ninguém se arrependerá de haver ensinado o bem e trabalhado com as próprias forças, em nome do Pai Celestial, no bendito caminho da vida. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.